A filha do faxineiro negro descobre um erro milionário e salva o CEO em pânico. Amara sempre achou que sua vida seria um ciclo interminável de limpeza e desvalorização. Ela era uma faxineira em uma empresa de tecnologia famosa, onde a equipe de alto escalão mal olhava para ela. Em uma noite qualquer, sob as luzes frias e fluorescentes, ela se deparou com algo que mudaria tudo. Enquanto passava o pano na mesa do CEO, Lucas, um homem que parecia sempre imerso em problemas, encontrou uma pasta aberta. Olhos arregalados, mãos trêmulas, os números brilhavam em sua frente, como um aviso de desastre, um erro milionário nas contas. O coração de Amara disparou. O que era um simples erro, para muitos, poderia ser a bala de prata que ela precisava. Mas, e se ela estivesse errada? E se aquilo não fosse nada? O medo a sufocava como um manto pesado. Ela sabia que tinha que agir, mas quem iria acreditar em uma faxineira? De repente, a realidade da sala de reuniões, com paredes cobertas de grafites de inovação e tecnologia, se transformou em um campo de batalha interna. Ela se imaginou exposta, atraindo a fúria de um homem que nunca a olhou nos olhos. Lucas, por sua vez, estava em pânico. Ele percebeu que a companhia, que parecia flutuar em um mar de sucesso, estava afundando. Ele roía as unhas, caminhava de um lado para o outro, enquanto gritos silenciosos em sua mente ecoavam. O que eu vou fazer? Quando Amara decidiu, com um impulso de coragem, falar sobre o erro, foi surpreendida pela resposta dele. Um olhar gélido, e poderia quase sentir a tensão no ar. Guarde, segredo ou... A tensão era palpável, quase como um fio prestes a romper. Dentro dela, a esperança começava a se misturar com uma ansiedade insuportável. O que mais ela poderia descobrir? Pouco a pouco, Amara vasculhou a empresa em suas horas de trabalho, e o que encontrou foi uma conspiração interna. Lucas, ciente dos riscos, tentava manter tudo sob controle, enquanto um sócio ganancioso tramava nas sombras, buscando o fim da companhia por pura avareza. E nesse jogo de poder, tudo se complica. Amara percebe que Lucas não era só um CEO distante, mas um homem que estava lutando contra seus próprios fantasmas. Um segredo do seu passado começava a emergir, algo que poderia arruinar sua posição e ainda colocá-la em perigo. Afinal, quem era Amara além da faxineira? Quem ouviria seu grito em meio ao caos? A pressão se acumulava e a linha entre a sobrevivência e o sacrifício começava a se desfocar. Enquanto as luzes da cidade piscavam lá fora e a noite escurecia, o temor de Amara crescia. Entre o que poderia perder e o que poderia ganhar, ela se questionou até onde iria por coragem. Com um sonho escondido no fundo do peito, a jovem mulher se viu em um caminho nebuloso, onde a esperança poderia se misturar com a traição. O peso de suas decisões ecoava como um tambor na escuridão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A escuridão da sala parecia mais opressiva, enquanto Amara pesava suas opções. O rosto tenso de Lucas não saía de sua cabeça. Ele a havia encarado com um olhar que misturava medo e desdém. Era o momento de agir. Ela respirou fundo, tentando organizar suas ideias,
e juntar coragem para continuar. Mas, quando estava prestes a abrir a boca, o telefone de Lucas tocou. A chamada ecoou estrondosamente, quebrando o silêncio congelante. Ele atendeu, gesticulando nervosamente. Sim, eu estou aqui, disse ele, a voz baixa e trêmula. Amara. Forçou a atenção, tentando captar os fragmentos da conversa. Sobre o erro, sim. A pressão está insuportável. Precisamos resolver isso logo. As palavras dele a deixaram inquieta, mas o que veio a seguir foi ainda mais chocante. Um som alto, como um estrondo, irrompeu pela sala. A impressão de que algo estava prestes a se desmoronar era palpável. Amara se virou rapidamente, a expressão confusa. Havia alguém lá, na entrada. Um homem, alto e misterioso, que saía das sombras, diretamente da porta dos fundos da sala de reuniões. Ele parecia exalar uma aura de poder, e a tensão aumentou instantaneamente. Lucas empalideceu ao ver o homem. Eduardo, o que você? A voz de Lucas mal foi um sussurro. Eduardo, com um sorriso perturbador, cortou com um gesto. Corte o drama, Lucas. Estamos além disso. Você achou o quê? Poderia me enganar, que poderia esconder o que estamos fazendo. A indignação do homem era visível, e cada palavra dele era carregada de intensidade. Amara sentia o coração acelerar, a adrenalina percorrendo suas veias. O que estava acontecendo? De repente, o cenário cotidiano, em que ela limpava mesas e varria chão, se desmantelava diante de seus olhos, revelando um drama muito maior e muito mais perigoso. Você não pode fazer isso. Sua avareza pode destruir tudo o que construímos. Lucas exclamou, o nervosismo claro em seu jeito. Amara, escondida atrás de uma prateleira, mal conseguia respirar. As palavras trocadas entre eles era como um jogo de xadrez em que a vida de pessoas estavam em jogo. Ela percebeu que Eduardo não era apenas um sócio. Ele era uma ameaça, e não só para a empresa, mas para Lucas. Também, o ar estava pesado. O tom de Eduardo era ameaçador, e seu olhar fixo em Lucas sugeria um conhecimento obscuro sobre o passado dele. O que você escondeu, Lucas? O que mais você tem que eu não sei? Eduardo sibilou, e a cada pergunta, Amara notou a transformação no foco do conflito. De alguma forma, isso era pessoal. Os olhos de Lucas brilhavam de desespero. Basta, Eduardo. Não posso mais continuar assim. Lucas se lançou ao comunicador de emergência. Mas Eduardo o impediu e se aproximou, seu rosto agora impossivelmente próximo. Nesse momento, tudo se clareou para Amara. As peças se encaixavam. Lucas não apenas lutava por sua empresa, ele lutava por sua vida. E por trás daquela fachada de CEO, havia segredos que poderiam derrubá-lo. Segredos que poderiam arrastá-la junto. Amara se deu conta de que ela havia entrado em um labirinto, mas não tinha ideia de quem realmente estava no controle. No calor da tensão, Eduardo, com um gesto brusco, alcançou a mesa e derrubou a pasta que Amara havia visto antes. Papéis voaram, e entre eles, algo brilhante pegou a luz da sala. Um documento. Algo como um contrato com informações que pareciam muito sensíveis. O chefe não se importava com o erro milionário, mas sim com algo muito mais sombrio. Amara ficou paralisada, a mente girando com as implicações do que acabara de testemunhar. O que mais ela não sabia, o que mais estava em jogo. As vozes se misturaram em uma cacofonia, e a realidade, que antes parecia simples, agora se tornava um enigma perigoso. E no fundo, ela sentiu um medo profundo. Estaria pronta para enfrentar a verdade? Ela olhou para Lucas, para Eduardo, e percebeu que o jogo de poder estava apenas começando. O fôlego faltava, e a pergunta pulsava em seu peito. Até onde ela estaria disposta a ir para desvendar essa verdade? Mesmo que pudesse custar não apenas seu emprego, mas sua vida. Amara estava paralisada. A tensão no ar era palpável.
Os papéis voavam lentamente pelo chão, e seu coração martelava no peito como um tambor ressoante. Ela sentiu o peso daquela descoberta cravado em suas veias. Estava prestes a fazer algo que poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Mas o que Eduardo fazia ali? O olhar dele, cheio de desprezo, deixava claro que Lucas estava em apuros. E a questão que ecoava em sua mente era, se de alguma forma ela também estava envolvida nesse terrível jogo. Eu sei. O que você esconde, Lucas? Eduardo gritou, a raiva pulsando em suas palavras. Ele dava passos decididos em direção ao CEO, enquanto Amara, ainda escondida, mal conseguia respirar. O clima na sala estava mudando rapidamente. O som de uma cadeira arrastando e a mesa batendo ecoaram no ambiente. O desespero de Lucas parecia palpável, e no impulso, Amara se moveu para mais perto, tentando ouvir melhor. Chega, Eduardo! Você não tem ideia do que está falando! Lucas gritou, sua voz embargada. Ela podia ver a frustrante luta dentro dele, a maneira como se contorcia como se cada palavra fosse um golpe. Mas então, ao olhar mais de perto, viu algo que a fez estremecer. O homem que estava com Eduardo não era um sócio comum, ele era familiar. O rosto fenecido, as feições, Amara sentiu um frio na espinha. Era Rafael, um velho amigo de infância. Ele tinha uma reputação na cidade, mas, acima de tudo, foi o garoto que a deixou quando ela mais precisou. Aquela realidade a atingiu como uma tempestade. Por um momento, tudo ao seu redor ficou em silêncio, claro e ensurdecedor. Rafael estava ao lado de Eduardo. — O que você faz aqui, Rafael? Lucas perguntou, visivelmente surpreso, quase implorando por respostas. E o que aquilo significava? Por que ele estava do lado de uma pessoa tão malévola como Eduardo? A voz de Amara estava presa em sua garganta, mas, dentro de si, um conflito começava a se formar. O que mais ela não sabia? Lucas, você realmente acreditou que poderia me trair e sair impune? Rafael esbravejou, suas palavras cheias de veneno. Amara não podia se mover. Eu só olhava, sentindo que seu universo estava se desmoronando. As memórias do passado, quando eles eram crianças juntos, pareciam tão distantes. O garoto que a fazia rir, o amigo que apoiava seus sonhos, agora parecia um monstro. Eduardo, então, fitou Amara. Os olhos dele fitaram a esquina da sala onde estavam, e um sorriso torto surgiu em seus lábios. Ah, a faxineira! Você não sabia que o passado é sempre um fardo, não é mesmo? Ele a provocou. O silêncio a ensurdeceu. Ela não sabia se deveria ficar em silêncio ou gritar, para que todos soubessem quem ela realmente era. A mulher que já tinha um sonho e que agora parecia estar em um pesadelo. Não se interponha entre nós, Amara. Isso já não diz respeito a você, Eduardo disse, desdenhando de sua presença. Afinal, quem era ela além da faxineira? Que eles desprezavam. A inutilidade parecia a cercar. O que explodiu a seguir foi como um soco no estômago. Rafael, com raiva nos olhos, virou-se para Lucas. Você vai pagar pelo que fez. Seus segredos estão prestes a vir à tona. E isso não é uma ameaça, é uma promessa. As palavras ecoaram na sala, e Amara sentiu seu mundo desmoronar. O que mais estava escondido? O que Lucas fizera no passado? Sua vida estava presa em uma teia de mentiras, e ela não fazia ideia de onde se encaixava. E então, antes que pudesse pensar em um plano, Lucas, com uma expressão desolada, começou a se afastar. Não me deixe, Lucas. Não faça isso. Rafael gritou, e foi aí que tudo virou uma sequência caótica. Distraído, Eduardo não percebeu o que ocorria até que Lucas correu em direção à porta. Amara se sentiu puxada pela necessidade de agir, mas seu corpo estava travado. Era uma corrida contra o tempo, e o mais surpreendente estava prestes a acontecer. Nesse momento, uma luz forte irradiou pela sala, e alguém gritou. Era como se o tempo tivesse parado. Se precisava de resposta, ela não podia ficar ali por mais tempo,
e, com um pulo de coragem, decidiu que tinha que agir. O que viria depois estava fora de seu controle, mas a única garantia que tinha era que a vida como conhecia nunca mais seria a mesma. O eco de seus próprios pensamentos invadiu sua mente. Quem realmente era o verdadeiro Lucas? E que segredos eles a levavam involuntariamente a descobrir? Amara sentiu o tempo parar. O ar parecia denso e as cores ao redor começaram a desbotar. O olhar dela estava fixo em Lucas, que se afastava, e a expressão de desespero no rosto dele gritava por ajuda. Mas Rafael estava claramente determinado a não deixar isso acontecer. Antes que ela pudesse se mover ou pensar em algo, um barulho ensurdecedor quebrou o clima da sala. Um vidro se estilhaçou em 1000 pedaços. A tensão explodiu. Eduardo virou-se rapidamente enquanto uma mulher surgiu da entrada, envolta em uma névoa de mistério. Era Clarice, a vice-presidente da empresa. Mas não era a mesma mulher que Amara conhecia. Havia um brilho sinistro em seus olhos e um sorriso que não combinava com a situação. Surpresa! O jogo acaba aqui, rapazes. Ela disse, com uma confiança quase maliciosa. O tom dela era como uma lâmina afiada. Amara ficou paralisada. O que era aquilo? Clarice era uma aliada ou uma inimiga? Clarice, o que você está fazendo aqui? Lucas exclamou, a voz trêmula. A expressão dele era de incredulidade misturada com raiva. Clarice riu, uma risada fria que ecoou nas paredes da sala. Ah, Lucas, que ingênuo você é. Sempre achou que poderia tomar decisões sem saber que o verdadeiro poder sempre esteve ao meu redor. As palavras dela foram como um soco no estômago. Amara não conseguia processar. Eduardo e Rafael trocaram olhares nervosos. O campo de batalha não era mais entre eles, mas ampliava-se em direções inesperadas. Tudo parecia sair do controle. Clarice avançou, gesticulando para as pilhas de documentos que se espalhavam pelo chão. Tudo o que você fez está prestes a vir à tona, e não vou deixar você escapar. O coração de Amara acelerava. Era uma tempestade de segredos e traições. De alguma forma, ela estava no olho do furacão. O que você quer dizer com isso? Lucas tentou entender, mas o medo se misturava à raiva em seus olhos. Ela não se importava mais. Clarice havia tocado em um ponto que poderia mudar tudo. Você não se lembrou da cláusula, não é mesmo? Aqui dizia que se durante a análise dos registros encontrar uma falha, o controle da empresa passaria para quem estivesse por trás do erro. A revelação foi como um relâmpago iluminando a sala. Amara sentiu a adrenalina tomar conta dela. Aquilo significava que o erro que ela descobrira não era apenas um problema financeiro, mas a chave para uma batalha maior do que qualquer um poderia imaginar. Essa luta era por poder, controle e identidade, e de repente ela percebeu que estava no meio de um estratagema muito mais complexo. Você está mentindo. Lucas reagiu, mas a incerteza iluminou seu rosto. Eu não assinei nada. Mas você não sabia? Não sabia que seu passado estava prestes a vir à tona? Você e eu temos um histórico, Lucas. Um que poucos conhecem, mas que é muito profundo. Clarice continuou, suas palavras se entrelaçando como uma teia. Amara sentiu um choque. O passado de Lucas, o que ele havia escondido, como tudo isso a afetava. Ela queria gritar, perguntar, exigir respostas, mas estava paralisada. As peças estavam se movendo em um tabuleiro que ela mal entendia. Rafael, agora tenso, observou a dinâmica antes dele. Você não pode deixar isso acontecer. A empresa não pode cair agora. Lucas, você tem que lutar. Mas era tarde demais. Clarice, blindada pela raiva, se virou para Amara e lançou uma frase que queimou como fogo. E você, faxineira, o que vai fazer com toda essa verdade? Quem você realmente é? Apenas uma peça
ou a chave para tudo isso? Amara ficou em choque. Era um convite para marcar sua posição no jogo. Ela sequer conseguiu se mover, seu coração pulsando em desespero. Tudo poderia mudar em um segundo. Quais seriam as consequências de assumir a verdade, de se colocar diante deles, de revelá-los? Quem ela realmente era, além da faxineira que havia se perdido na vida? As perguntas reverberavam em sua mente. Era que Amara não poderia mais se esconder. A verdade estava prestes a ser revelada, e o que isso significaria para todos eles? Ela sentiu o peso da responsabilidade, e a pergunta pairou no ar, até onde ela estava disposta a ir para descobrir quem realmente era. Amara estava paralisada. O ar estava pesado com as ameaças que pairavam, e os olhares em sua direção a entrelaçavam numa teia de incertezas. Mas Clarice, com aquele sorriso frio e malicioso, a havia deixado em choque. O que ela queria dizer? Qual era a verdade que poderia desmantelar tudo o que conhecia? Eu sou a peça que você não esperava, Amara. Clarice disparou, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Você sempre foi uma carta fora do baralho, mas agora, querida, você tem uma chance de brilhar, e eu estou aqui para garantir que você não se esqueça disso. Amara sentiu um nó na garganta. O que Clarice estava insinuando? Não era apenas uma faxineira, mas uma peça-chave na batalha que se desenrolava diante dela. O medo se misturava à excitação. O que mais havia a descobrir? Então, antes que pudesse formular uma resposta, o chão sob eles tremeu. Uma explosão. O vidro da janela se estilhaçou e uma fumaça negra invadiu a sala, cortando a tensão como uma faca. Instintivamente, Amara se abaixou, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. Os gritos se misturaram ao caos. O que está acontecendo? Lucas gritou, tentando se proteger. Clarice olhou em volta, os olhos arregalados, a confiança dissipada pelo terror. Eduardo não hesitou. Ele estava alijado da cena e correu em direção à porta, mas Rafael o agarrou pelo braço. Não, temos que ficar juntos, gritou, mas o pânico agora dominava a sala. Não havia tempo para brigar. Os dois foram empurrados contra a mesa enquanto a fumaça os envolvia. O que foi isso? Amara ofegou, ainda encolhida, os olhos vidrados no que antes era uma sala de reuniões. A atmosfera mudara radicalmente. A fumaça começava a se dissipar, revelando um intruso imponente, vestido de preto, com uma expressão decidida. Ele parecia familiar, quase como uma sombra do passado de Amara. Sim, estou aqui, disse ele, e Amara sentiu seu coração parar. Era Carlos, o irmão de sua mãe, aquele que ela não via há anos. Por que ele estava aqui? O que ele queria? O coração dela batia forte, pulsando com uma mistura de amor e confusão. A última vez que o viu, ele saíra da vida dela sem olhar para trás, em busca de fortuna e sucesso. Você não deveria estar aqui, Carlos. O que você quer? Amara perguntou, a voz trêmula, em choque. Ele a encarou, os olhos cheios de segredos, como se estivesse carregando um peso. O silêncio era ensurdecedor. Vi que você estava em apuros. Venho resolver isso. Tudo o que fiz foi por você. Sempre foi. Ele respondeu, a voz grave. Ninguém na sala sabia o que esperar. Rafael olhou de Carlos para Amara, a compreensão começando a aparecer em seu rosto. Você é parente dela? O que isso significa? Lucas parecia dividido entre a raiva e a alucinação. Clarice, ainda incrédula, observava. As peças do quebra-cabeça parecendo se encaixar de uma maneira que era tudo menos clara. E Eduardo só parecia querer escapar daquela armadilha. Deixe isso de lado. Amara, isto não é só sobre você. Seus segredos estão prestes a serem revelados, e se você não estiver do meu lado, todos nós perderemos. Carlos declarou, imponente. Um estrondo poderoso ecoou, e a sala pareceu tremer mais uma vez. Clarice, tensa, olhou para os papéis que cobriam o chão agora manchado e sabia que alguma verdade devastadora estava prestes a emergir. Amara sentiu,
o quanto a realidade a pressionava contra a parede. O passado, aquele que queria enterrar, estava de volta. Como poderia criar sua identidade em meio a todos aqueles segredos e mentiras? Carlos se aproximou, seus olhos fixos nos dela, trazendo à tona a memória e o peso que sempre estiveram presentes. Amara, você deve decidir. Este é o momento de ser forte ou desistir. Que jogo você vai jogar? No fundo, o eco de seus próprios medos voltava a atormentá-la. Quem era ela de verdade? A faxineira? A peça-chave? O que Carlos realmente sabia? E se ele era a verdadeira ameaça disfarçada? As vozes dentro dela gritavam, e a sala, agora um campo de batalha, rodeada por fumaça e mentiras, a lembrava continuamente do perigo que não era apenas externo. O tempo pareceu parar novamente, enquanto o mundo à sua volta se desfazia em uma nuvem de escolhas difíceis. E, com um último olhar em direção a Carlos, a pergunta queimou em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade, mesmo que isso a levasse para um abismo sem fim? Amara estava paralisada. O ar estava pesado com as ameaças que pairavam, e os olhares em sua direção a entrelaçavam numa teia de incertezas. Mas Clarice, com aquele sorriso frio e malicioso, a havia deixado em choque. O que ela queria dizer? Qual era a verdade que poderia desmantelar tudo o que conhecia? Eu sou a peça que você não esperava. Amara, Clarice disparou, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Você sempre foi uma carta fora do baralho, mas agora, querida, você tem uma chance de brilhar. E eu estou aqui para garantir que você não se esqueça disso. Amara sentiu um nó na garganta. O que Clarice estava insinuando? Não era apenas uma faxineira, mas uma peça-chave na batalha que se desenrolava diante dela. O medo se misturava à excitação. O que mais havia a descobrir? Então, antes que pudesse formular uma resposta, o chão sob eles tremeu. Uma explosão. O vidro da janela se estilhaçou, e uma fumaça negra invadiu a sala, cortando a tensão como uma faca. Instintivamente, Amara se abaixou, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. Os gritos se misturaram ao caos. O que está acontecendo? Lucas gritou, tentando se proteger. Clarice olhou em volta, os olhos arregalados, a confiança dissipada pelo terror. Eduardo não hesitou. Ele estava alijado da cena e correu em direção à porta, mas Rafael o agarrou pelo braço. Não, temos que ficar juntos, gritou. Mas o pânico agora dominava a sala. Não havia tempo para brigar. Os dois foram empurrados contra a mesa, enquanto a fumaça os envolvia. O que foi isso? Amara ofegou, ainda encolhida, os olhos vidrados no que antes era uma sala de reuniões. A atmosfera mudara radicalmente. A fumaça começava a se dissipar, revelando um intruso imponente, vestido de preto, com uma expressão decidida. Ele parecia familiar, quase como uma sombra do passado de Amara. Sim, estou aqui, disse ele, e Amara sentiu seu coração parar. Era Carlos, o irmão de sua mãe, aquele que ela não via há anos. Por que ele estava aqui? O que ele queria? O coração dela batia forte, pulsando com uma mistura de amor e confusão. A última vez que o viu, ele saíra da vida dela sem olhar para trás, em busca de fortuna e sucesso. Você não deveria estar aqui, Carlos. O que você quer? Amara perguntou, a voz trêmula. Em choque, ele a encarou, os olhos cheios de segredos, como se estivesse carregando um peso. O silêncio era ensurdecedor. Vi que você estava em apuros. Venho resolver isso. Tudo o que fiz foi por você. Sempre foi. Ele respondeu, a voz grave. Ninguém na sala sabia o que esperar. Rafael olhou de Carlos para Amara, a compreensão começando a aparecer em seu rosto. Você é parente dela? O que isso significa? Lucas parecia dividido entre a raiva e a alucinação. Clarice, ainda incrédula, observava, as peças do quebra-cabeça parecendo se encaixar de uma maneira
que era tudo menos clara. E Eduardo só parecia querer escapar daquela armadilha. Deixe isso de lado, Amara. Isto não é só sobre você. Seus segredos estão prestes a serem revelados. E se você não estiver do meu lado, todos nós perderemos. Carlos declarou, imponente. Um estrondo poderoso ecoou, e a sala pareceu tremer mais uma vez. Clarice, tensa, olhou para os papéis que cobriam o chão agora manchado, e sabia que alguma verdade devastadora estava prestes a emergir. Amara sentiu o quanto a realidade a pressionava contra a parede. O passado, aquele que queria enterrar, estava de volta. Antes que pudesse pensar em alguma resposta, a porta da sala se abriu de forma brusca, e um grupo de policiais entrou. Ninguém se mexa, gritou o mais alto, segurando uma arma. Estamos aqui para prender pessoas envolvidas em atividades ilícitas nesta empresa. O choque tomou conta da sala. Amara se lembrou dos documentos que viu antes. O erro milionário e tudo mais que descobrira agora pareciam tão pequenos diante daquela realidade. Carlos ficou paralisado. Os olhares se cruzaram. Você trouxe a polícia aqui? Clarice gritou, a raiva substituindo o choque. O que você planejou, Carlos? Eu não planejei nada. Eu só queria salvar você, Amara. Ele parecia desesperado, e a confusão reinava. A tensão cortava o ar. O que estava acontecendo? Amara não sabia mais em quem confiar. Os segredos estavam prestes a ser revelados, e com a polícia ali, todos os seus passados se entrelaçavam numa confusão insuportável. E no meio disso tudo, a pergunta ecoava em sua mente. Até onde cada um deles estava disposto a ir para proteger o que ainda restava? Os policiais começaram a cercar o local, e as palavras de Clarice a invadiram como um relâmpago. Amara, a última coisa que você deve fazer é confiar na sua família. Olhe ao seu redor. Quem realmente está ao seu lado? Nesse momento de revelação explosiva, as verdadeiras alianças e traições começaram a se desenhar. E o que parecia ser a luta por poder poderia se transformar numa luta pela sobrevivência. O caos se instalou enquanto a verdade se aproximava, prestes a explodir em um nível que ninguém poderia prever. Amara estava paralisada. O ar estava pesado com as ameaças que pairavam, e os olhares em sua direção a entrelaçavam numa teia de incertezas. Mas Clarice, com aquele sorriso frio e malicioso, a havia deixado em choque. O que ela queria dizer? Qual era a verdade que poderia desmantelar tudo o que conhecia? Eu sou a peça que você não esperava, Amara. Clarice disparou, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Você sempre foi uma carta fora do baralho, mas agora, querida, você tem uma chance de brilhar, e eu estou aqui para garantir que você não se esqueça disso. Amara sentiu um nó na garganta. O que Clarice estava insinuando? Não era apenas uma faxineira, mas uma peça-chave na batalha que se desenrolava diante dela. O medo se misturava à excitação. O que mais havia a descobrir? Então, antes que pudesse formular uma resposta, o chão sob eles tremeu. Uma explosão. O vidro da janela se estilhaçou, e uma fumaça negra invadiu a sala, cortando a tensão como uma faca. Instintivamente, Amara se abaixou, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. Os gritos se misturaram ao caos. O que está acontecendo? Lucas gritou, tentando se proteger. Clarice olhou em volta, os olhos arregalados, a confiança dissipada pelo terror. Eduardo não hesitou. Ele estava alijado da cena e correu em direção à porta, mas Rafael o agarrou pelo braço. Não, temos que ficar juntos, gritou, mas o pânico agora dominava a sala. Não havia tempo para brigar. Os dois foram empurrados contra a mesa, enquanto a fumaça os envolvia. O que foi isso? Amara ofegou, ainda encolhida,
os olhos vidrados no que antes era uma sala de reuniões. A atmosfera mudara radicalmente. A fumaça começava a se dissipar, revelando o intruso imponente, vestido de preto, com uma expressão decidida. Ele parecia familiar, quase como uma sombra do passado de Amara. Sim, estou aqui, disse ele, e Amara sentiu seu coração parar. Era Carlos, o irmão de sua mãe, aquele que ela não via há anos. Por que ele estava aqui? O que ele queria? O coração dela batia forte, pulsando com uma mistura de amor e confusão. A última vez que o viu, ele saíra da vida dela sem olhar para trás, em busca de fortuna e sucesso. Você não deveria estar aqui, Carlos. O que você quer? Amara perguntou, a voz trêmula, em choque. Ele a encarou, os olhos cheios de segredos, como se estivesse carregando um peso. O silêncio era ensurdecedor. Vi que você estava em apuros. Venham resolver isso. Tudo o que fiz foi por você. Sempre foi. Ele respondeu, a voz grave. Ninguém na sala sabia o que esperar. Rafael olhou de Carlos para Amara, a compreensão começando a aparecer em seu rosto. Você é parente dela? O que isso significa? Lucas parecia dividido entre a raiva e a alucinação. Clarice, ainda incrédula, observava. As peças do quebra-cabeça parecendo se encaixar de uma maneira que era tudo menos clara. E Eduardo só parecia querer escapar daquela armadilha. Deixe isso de lado, Amara. Isto não é só sobre você. Seus segredos estão prestes a serem revelados. E se você não estiver do meu lado, todos nós perderemos. Carlos declarou, imponente. Um estrondo poderoso ecoou, e a sala pareceu tremer mais uma vez. Clarice, tensa, olhou para os papéis que cobriam o chão, agora manchado, e sabia que alguma verdade devastadora estava prestes a emergir. Amara sentiu quanto a realidade a pressionava contra a parede. O passado, aquele que queria enterrar, estava de volta. Então tudo aconteceu rápido. Uma luz flashed ofuscou a sala, e de repente um grupo de homens e mulheres com camisetas brancas insígnias de investigações entrou. Ninguém se mova. O FBI está aqui, gritou um deles. Um olhar firme e ameaçador. Amara congelou. A realidade batendo com força. O que está acontecendo? O pânico se espalhou na sala. Risos nervosos se transformando em gritos de desespero ao reconhecer que eles estavam em apuros. Os policiais começaram a cercar o local, e as palavras de Clarice a invadiram como um relâmpago. Amara, a última coisa que você deve fazer é confiar na sua família. Olha ao eu, seu redor. Quem realmente está ao seu lado? Um dos agentes se virou para eles, um olhar desconfiado. Vocês estão todos presos como testemunhas. Temos informações de que esta empresa está envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção. O chão parecia desmoronar sob Amara. Todos os olhares se voltaram para ela, e o peso da verdade se intensificava. O que era tudo isso? O que Carlos realmente sabia? O que Clarice estava preparando enquanto, na verdade, Amara era uma peça fundamental nesse quebra-cabeça de traições e traições. Todos os lembretes do que ela havia descoberto estavam fervendo em sua mente. E em meio a tudo isso, uma última reviravolta a atingiu como um soco no estômago. Clarice, em um movimento rápido, puxou algo da bolsa, um pendrive, e gritou, Amara, se você não agir agora, todos nós vamos perder. Este pendrive tem tudo o que você precisa. Mas cuidado, você pode ser a única que terá coragem para mudar tudo isso. O tempo parecia parar. Como assim? O que estava acontecendo? Amara olhou para Carlos, que estava atordoado, e para Clarice, que agora parecia estar em um jogo muito maior do que todos ali. O que ela tinha em mãos? O que exatamente significava essa nova verdade? E, acima de tudo, como ela seria capaz de mudar o rumo daquelas vidas? Sim, segredos daquela empresa do que jamais poderia imaginar. E agora, a pergunta queimava em sua mente. Até onde Amara estaria disposta a ir
para descobrir tudo e principalmente para se salvar. Amara estava paralisada. O ar estava pesado com as ameaças que pairavam, e os olhares em sua direção a entrelaçavam numa teia de incertezas. Mas Clarice, com aquele sorriso frio e malicioso, a havia deixado em choque. O que ela queria dizer? Qual era a verdade que poderia desmantelar tudo o que conhecia? Eu sou a peça que você não esperava, Amara. Clarice disparou, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Você sempre foi uma carta fora do baralho, mas agora, querida, você tem uma chance de brilhar. E eu estou aqui para garantir que você não se esqueça disso. Amara sentiu um nó na garganta. O que Clarice estava insinuando? Não era apenas uma faxineira, mas uma peça-chave na batalha que se desenrolava diante dela. O medo se misturava à excitação. O que mais havia a descobrir? Então, antes que pudesse formular uma resposta, o chão sob eles tremeu. Uma explosão. O vidro da janela se estilhaçou e uma fumaça negra invadiu a sala, cortando a tensão como uma faca. Instintivamente, Amara se abaixou, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. Os gritos se misturaram ao caos. O que está acontecendo? Lucas gritou, tentando se proteger. Clarice olhou em volta, os olhos arregalados, a confiança dissipada pelo terror. Eduardo não hesitou. Ele estava alijado da cena e correu em direção à porta, mas Rafael o agarrou pelo braço. Não, temos que ficar juntos, gritou, mas o pânico agora dominava a sala. Não havia tempo para brigar. Os dois foram empurrados contra a mesa enquanto a fumaça os envolvia. O que foi isso? Amara ofegou, ainda encolhida, os olhos vidrados no que antes era uma sala de reuniões. A atmosfera mudara radicalmente. A fumaça começava a se dissipar, revelando um intruso imponente, vestido de preto, com uma expressão decidida. Ele parecia familiar, quase como uma sombra do passado de Amara. Sim, estou aqui, disse ele, e Amara sentiu seu coração parar. Era Carlos, o irmão de sua mãe, aquele que ela não via há anos. Por que ele estava aqui? O que ele queria? O coração dela batia forte, pulsando com uma mistura de amor e confusão. A última vez que o viu, ele saíra da vida dela, sem olhar para trás, em busca de fortuna e sucesso. Você não deveria estar aqui, Carlos. O que você quer? Amara perguntou, a voz trêmula em choque. Ele a encarou, os olhos cheios de segredos, como se estivesse carregando um peso. O silêncio era ensurdecedor. Vi que você estava em apuros. Venho resolver isso. Tudo o que fiz foi por você. Sempre foi. Ele respondeu, a voz grave. Ninguém na sala sabia o te esperar. Rafael olhou de Carlos para Amara, a compreensão começando a aparecer em seu rosto. Você é parente dela? O que isso significa? Lucas parecia dividido entre a raiva e a alucinação. Clarice, ainda incrédula, observava as peças do quebra-cabeça parecendo se encaixar de uma maneira que era tudo menos clara. E Eduardo só parecia querer escapar daquela armadilha. Deixe isso de lado, Amara. Isto não é só sobre você. Seus segredos estão prestes a serem revelados, e se você não estiver do meu lado, todos nós perderemos, Carlos declarou, imponente. O estrondo poderoso ecoou, e a sala pareceu tremer mais uma vez. Clarice, tensa, olhou para os papéis que cobriam o chão agora manchado e sabia que alguma verdade devastadora estava prestes a emergir. Amara sentiu o quanto a realidade a pressionava contra a parede. O passado, aquele que queria enterrar, estava de volta. E então tudo se desenrolou. Antes que pudesse pensar em uma resposta, a porta se abriu abruptamente e um grupo de agentes do FBI irrompeu na sala. Ninguém se mova, gritou um deles, apontando a arma. Temos informação de atividades criminosas nesta empresa. O choque tomou conta da sala. Todos se entreolharam, o pânico agora dominando o ar.
O que está acontecendo? Amara murmurou, angustiada. A realidade começava a quebrar sob seus pés e ela mal conseguia respirar. Amara, Carlos a chamou, mas a atenção dela estava em outro lugar. O agente mais alto se aproximou, concentrando-se em Clarice. Você, Clarice, temos provas de que você está envolvida em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Vamos precisar da sua declaração. Clarice palideceu, o orgulho se esvaindo, enquanto seu olhar se tornava um misto de terror e fúria. Não, você não pode fazer isso. Eu não sou a culpada aqui, gritou, mas sua voz tremia. E foi então que um funcionário, antes desconhecido, começou a rir de forma cruel. Amara olhou chocada. Triste saber que você pensou que poderia escapar, não é? Ele disparou. E Amara reconheceu aquele rosto. Era um antigo colega da escola, alguém que sempre foi uma sombra em sua vida, o mesmo que havia rido dela e de suas aspirações. Nunca soube que a faxineira tinha tanta influência, não é mesmo, Clarice? O olhar de todos se voltou para Amara, e ela se sentiu exposta. O que você quer dizer? Sua voz vacilou. Ele sorriu. Você não sabia? Essa empresa sempre esteve sob o meu controle. Cada movimento que vocês fizeram, cada erro, eu estava lá. E se você acha que esse pendrive pode salvar vocês, pense de novo. Amara sentiu seu mundo desmoronar. O que você está dizendo? Sua voz aumentou, cada vez mais desesperada. Você está mentindo. No fundo, você sabe que não. Seu esforço não vai mudar tudo, assim como suas esperanças de criar uma nova vida, ele disse, com um tom cínico. A sala se encheu de murmúrios nervosos. Amara olhou para Carlos outra vez, mas as perguntas estavam estampadas em seu rosto. O que ele sabia? E o que realmente acontecera entre eles no passado? Pulses de angústia correram nos seus pensamentos. Poderia ter sido diferente, e antes que pudesse processar tudo aquilo, um barulho ensurdecedor ecoou novamente. A porta explodiu para dentro e um novo grupo armado entrou, mais agentes que agora tinham uma expressão mortal. Todos vocês estão sob custódia, um deles gritou. A sala estava em caos, os gritos misturados às armas. E no meio de toda aquela confusão, Amara percebeu que a verdade que estava ali, as alianças que fez, as mentiras que contou, tudo estava prestes a levá-la a um ponto sem retorno. E enquanto as coisas desmoronavam e a fumaça da explosão se dissipava, a pergunta que queimava em sua mente era: quem realmente estava mentindo? E até onde todos estavam dispostos a ir para proteger o que ainda restava? Amara estava paralisada. O ar estava pesado com as ameaças que pairavam, e os olhares em sua direção a entrelaçavam numa teia de incertezas. Mas Clarice, com aquele sorriso frio e malicioso, a havia deixado em choque. O que ela queria dizer? Qual era a verdade que poderia desmantelar tudo o que conhecia? Eu sou a peça que você não esperava, Amara. Clarice disparou, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Você sempre foi uma carta fora do baralho, mas agora, querida, você tem uma chance de brilhar. E eu estou aqui para garantir que você não se esqueça disso. Amara sentiu um nó na garganta. O que Clarice estava insinuando? Não era apenas uma faxineira, mas uma peça-chave na batalha que se desenrolava diante dela. O medo se misturava à excitação. O que mais havia a descobrir? Então, antes que pudesse formular uma resposta, o chão sob eles tremeu. Uma explosão. O vidro da janela se estilhaçou e uma fumaça negra invadiu a sala, cortando a tensão como uma faca. Instintivamente, Amara se abaixou, sentindo a adrenalina bobear em suas veias. Os gritos se misturaram ao caos. O que está acontecendo? Lucas gritou, tentando se proteger. Clarice olhou em volta, os olhos arregalados, a confiança dissipada pelo terror. Eduardo não hesitou. Ele estava alijado da cena e correu em direção à porta,
mas Rafael o agarrou pelo braço. Não, temos que ficar juntos, gritou, mas o pânico agora dominava a sala. Não havia tempo para brigar. Os dois foram empurrados contra a mesa, enquanto a fumaça os envolvia. O que foi isso? Amara ofegou. Ainda encolhida, os olhos vidrados no que antes era uma sala de reuniões. A atmosfera mudara radicalmente. A fumaça começava a se dissipar, revelando um intruso imponente, vestido de preto, com uma expressão decidida. Ele parecia familiar, quase como uma sombra do passado de Amara. Sim, estou aqui, disse ele. E Amara sentiu seu coração parar. Era Carlos, o irmão de sua mãe, aquele que ela não via há anos. Por que ele estava aqui? O que ele queria? O coração dela batia forte, pulsando com uma mistura de amor e confusão. A última vez que o viu, ele saíra da vida dela sem olhar para trás, em busca de fortuna e sucesso. Você não deveria estar aqui, Carlos. O que você quer? Amara perguntou, a voz trêmula, em choque. Ele encarou, os olhos cheios de segredos, como se estivesse carregando um peso. O silêncio era ensurdecedor. Vi que você estava em apuros. Veio resolver isso. Tudo o que fiz foi por você. Sempre foi. Ele respondeu, a voz grave. Ninguém na sala sabia o que esperar. Rafael olhou de Carlos para Amara, a compreensão começando a aparecer em seu rosto. Você é parente dela? O que isso significa? Lucas parecia dividido entre a raiva e a alucinação. Clarice, ainda incrédula, observava as peças do quebra-cabeça parecendo se encaixar de uma maneira que era tudo menos clara. E Eduardo só parecia querer escapar daquela armadilha. Deixe isso de lado, Amara. Isto não é só sobre você. Seus segredos estão prestes a serem revelados, e se você não estiver do meu lado, todos nós perderemos. Carlos declarou, imponente. Um estrondo poderoso ecoou, e a sala parecia tremer mais uma vez. Clarice, tensa, olhou para os papéis que cobriam o chão, agora manchado, e sabia que alguma verdade devastadora estava prestes a emergir. Amara sentiu o quanto a realidade a pressionava contra a parede. O passado, aquele que queria enterrar, estava de volta. Então, tudo aconteceu rápido. Clarice deu um passo à frente e, com um movimento rápido, puxou um pequeno dispositivo do bolso. Espera, isso não pode estar acontecendo, disse ela. Olhos arregalados. O ambiente se tornava uma tempestade de gritos e confusão. A sala explodiu em caos quando Clarice pressionou o botão do dispositivo. Uma luz intensa envolveu todos e, de repente, a cena mudou. Eram imagens, vídeos. Amara viu-se em uma tela exibindo cada um de seus movimentos, cada conversa que tivera, cada desabafo com Lucas, a luta que estava vivendo e seus momentos mais vulneráveis. Não, o que é isso? Amara gritou, a respiração acelerando. O peso do olhar de todos sobre ela era insuportável, mas então o vídeo seguiu e uma nova imagem surgiu. Era Carlos, mas não como a lembrança que tinha. Ele estava envolvido até o pescoço em um esquema obscuro. Ao seu lado, um rosto que ela conhecia bem, o pai de Lucas. O orgulho exibido em suas feições mostrava que aquilo não era uma simples coincidência. Era uma aliança. Vocês não têm ideia do que está em jogo, não é? Carlos disse, os olhos fixos em Amara. Estou aqui para detê-los, para proteger você. A verdade nas palavras dele parecia pesar como chumbo, e cada olhar em sua direção se tornava mais intenso. A sala suspirou, a tensão era palpável. Então você... É parte disso tudo? Perguntou Lucas, seu tom alucinado. Eu sou metade dele. Eu não pude dizer. Não podia deixar você saber. Carlos murmurou, parecendo afundar sob a controvérsia que cercava a própria existência. Amara não acreditava. Seu mundo desmoronava em fragmentos. Seu coração batia forte. Até ali aquela luta era dela. Agora era um entrelaçar de mentiras e alianças reveladas que escandalizavam até o fundo de sua alma.
E quando todos estavam prestes a desacelerar, e Carlos ia revelar mais verdades, uma sirene estridente cortou o ar. A polícia chegou, e a sala estourou em gritos, cada um lutando para salvar a própria pele. O caos reinou, e Amara percebeu, enojada, que não só seu universo estava em risco, mas o deles. A confusão tomou conta. O passado, presente e futuro se misturaram. E no meio da tempestade, uma pergunta ecoou. Quem realmente estava certo? E no fim, quem iria pagar um preço tão alto por tudo isso? Amara fechou os olhos, imersa nas dúvidas de um futuro que não poderia mais controlar. O caos tomou conta da sala. As sirenes ecoavam, e a tensão era tão forte que parecia que o ar havia apodrecido. Amara estava em choque, os olhos fixos na tela que exibia a traição de Carlos, misturando passado e presente em uma única batida de coração. O ambiente se tornava um redemoinho de vozes, ecos de gentes desesperadas tentando entender quem era o verdadeiro inimigo. Carlos, como você pode fazer isso? Amara gritou, a garganta seca, as mãos tremendo. Ele parecia dividido, o peso do que revelara um fardo em seu peito. Lucas, ao seu lado, se sobressaltava, os olhos cheios de desconfiança. A sala explodiu em um murmurinho inquieto, todos tentando encaixar as peças da confusão. Clarice, agora com medo, observava os policiais como se fossem a própria morte. É sobre você, sempre foi, Amara. Carlos respondeu, a voz carregada de desespero. Eu nunca quis que você ficasse presa neste jogo. Venho tentando te proteger. Proteger e se revelar tudo, fazendo com que todos fiquem contra mim. Amara sentia as lágrimas queimando. O nó na garganta a impossibilitava de falar. O agente do FBI se aproximou de Carlos, a expressão intensa. Eu não estou aqui para discutir família. Você está sob investigação, e quem estava envolvido também. Clarice, você está presa por conspiração. As palavras eram como balas, vindo à tona, e as cartas estavam sendo reveladas uma a uma. A sala se tornava uma cena de drama descabelado, e Amara sentia que a verdade poderia libertá-la ou aprisioná-la para sempre. Amara, ouça, Carlos implorou, seus olhos marejados. Eu sempre conheci mais do que deixei transparecer. Existe um grupo maior, e eles não vão parar até que todos estejam fora do caminho. As revelações se amontoavam enquanto a adrenalina pulsava em Amara. Ela percebeu que não poderia se deixar levar pelo medo. Era hora de agir. Se há um grupo maior, precisamos de provas, precisamos fazer o que é certo. Ela sentiu um relâmpago de esperança, um desejo de lutar. Rapidamente, Carlos puxou um envelope do bolso. Isso é tudo o que consegui reunir. As provas estão aqui, e são mais profundas do que você imagina. Ele empurrou o envelope em suas mãos, seus olhos urgentes. Acho que é a única chance que temos. Você é mais forte do que pensa. Os agentes estavam se movimentando, e a tensão estava prestes a explodir em uma luta. Primeiro Clarice, depois Eduardo, e agora Carlos. Tudo parecia fora de controle, mas de repente, Amara sentiu que poderia ser a responsável pelo final. Todos nós temos nossas falhas, ela exclamou, fazendo todos pararem. Estamos aqui, juntos, e este é o momento de escolher: defender nossas verdades ou nos deixar abalar por nossas mentiras. E naquela fração de segundos, aconteceu algo incrível. Aqueles que estavam contra ela começaram a hesitar. A murmuração ficou crescente, o olhar de Lucas se suavizou e Rafael, ainda na ladeira da dúvida, parecia voltar a acreditar. Talvez, só talvez, ele sussurrou, essa seja a única saída. Os policiais se aproximaram, atentos ao que estava acontecendo. Amara levantou o envelope, com um pouco mais de segurança.
Essas provas podem desmascarar o que está por trás de tudo. Se não unirmos nossas forças, nada mudará. As coisas estavam mudando, e em um instante ela viu o que realmente importava. As verdades frágeis que eles protegem, o que os movia nesse jogo de sombra e luz. Amara sabia que esse era o começo de uma nova batalha. E, enquanto cada um deles começava a lembrar do que realmente eram, além dos erros e dos segredos, havia algo mais em jogo. E assim, o futuro se desdobrava diante deles, ampliando a conexão entre cada um. As decisões ainda estavam por ser tomadas, mas uma coisa era certa: o poder não pertencia mais a poucas mãos, e que talvez esse fosse o verdadeiro despertar. A história estava prestes a recomeçar, e no meio dos gritos e reviravoltas, o que restava dentro de Amara era o reconhecimento de que ela finalmente tinha voz, e estava mais do que pronta para usá-la. Se você está tão animado quanto eu com essa reviravolta, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer a comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final maluco. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nesta jornada.